A Meire como eu já disse, o nome dela é Meire Ruth Esperandil. Ela é casada com o pastor Samuel. Ela tem 2 filhos, Felipe e Evelyn. Ela hoje mora em Curitiba, embora ela seja nascida no Espírito Santo, viveu no Paraná, Rio Grande do Sul, mas ela gosta de dizer que ela é gaúcha. Ela estudou pedagogia, psicologia, fez o seu mestrado e fez o seu doutorado em psicologia da religião. Hoje ela é professora na PUC, em Curitiba, no programa de pós-graduação em teologia. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês. É para ser um tempo light. Light no sentido assim, de que eu quero conversar com vocês, quero apresentar essa ideia da assertividade, o que significa isso, mas, sobretudo, é para a gente aprender juntas. Porque a assertividade não é uma ideia, uma noção, um conceito que se aprende, decora, possa repetir. Não é para repetir. Isso é para praticar. Então, na verdade, o que eu gostaria é de trabalhar com vocês. Essa ideia da assertividade, ensinando, ajudando, a gente fazendo junto, discutindo técnicas e formas práticas de sermos assertivas. Né? Essa é a ideia. O meu nome, a Vale me chama de Meire, só para voltar um pouquinho. A Vale me chama de Meire. Vocês vão ver meu nome, se um dia virem escrito meu nome, está escrito Mari com Y. Esse é o meu nome. Quando eu nasci, na época, tinha uma missionária americana, o nome dela era Mary Ruth, e ela morreu aqui no Brasil. Por conta disso, naquela época, assim, um monte de casais colocou, deveria ser Mary, né? Mary Ruth, no nome das filhas. Então, eu tenho uma prima que também chama Mary Ruth, tenho uma sobrinha que chama Mary Ruth, tem uma carrada de mulher que tem esse nome em função da homenagem a essa missionária. Mas o cartorário achou que... Mary Ruth, e na época todo mundo soube desse acidente aéreo, né, que a missionária americana morreu. Então é um nome americano, escreve Mary Ruth. Né? Deveria ser, então, Mary Ruth, a pronúncia do Mary Ruth. Mas aí ele escreveu Mari, com Y, e o Ruth é R-U-T-E. Então ficou um nome meio estranho, né? Mari Ruth. Eu não sabia que meu nome era Mari Ruth até eu entrar na 5ª série numa escola estadual, porque até então a mãe chegava na escola e dizia o nome e pronto, nem precisava de certidão de nascimento. Era assim antigamente, agora que não é mais, né? E eu escrevia meu nome Meire. E aí, quando cheguei na 5ª série, que fui para uma outra escola, uma escola estadual, que aí tinha que levar a certidão de nascimento e tudo mais, os professores... Lá eu não conhecia ninguém. E aí os professores me chamavam de Mari, ou então de Mary. E de lá para cá, eu tenho sido conhecida como Mari e Mary. E aí eu tive aquela crise de identidade na minha adolescência, né? Eu dizia para minha mãe, eu não tenho nome, porque me chamavam de Mari, Mary e Meire. Superada a minha crise de identidade na minha adolescência, agora eu costumo dizer que eu sou múltipla. Eu sou Mari, eu sou Mary, eu sou Meire, então eu já não tenho mais preferência. Mas meu nome escreve, então, Mari. E para muita gente, fora as pessoas de relações mais próximas, a Dilma me conheceu por Meire, né, trocentos anos atrás. Não, nem é assim, né, Dilma? Nem é assim, né, Dilma? Foi alguns meses atrás, como disse a Vale. Não, mas as pessoas mais próximas me conhecem por Meire, mas fora desse convívio, as pessoas me conhecem por Mari. Mari Esperandil, né? Mas podem me chamar como vocês quiserem. Bom, então a gente vai conversar sobre assertividade. Essa semana eu tive que exercer a assertividade. Aliás, todo dia a gente precisa. Todo dia é uma aprendizagem. Mas no nosso dia a dia, nós temos uma vida tão cheia de coisas. Todos os dias nós temos tanta coisa para fazer, não é verdade? Nós temos coisas demais para fazer hoje em dia.
E a gente esquece da nossa vida espiritual, eu quero dizer, da nossa espiritualidade. Eu não acho que a vida espiritual seja a parte da nossa vida. Não acho que a espiritualidade é uma coisa à parte. Mas muitas vezes nós só fazemos coisas, vamos fazendo coisas, atividades, ainda mais o trabalho profissionalmente. Isso toma a nossa vida de um tal jeito que isso é quase o todo da nossa vida e esquecemos de cuidar da nossa espiritualidade. E a gente pode ter estresse espiritual. Vocês sabiam disso? A gente pode ficar espiritualmente estressadas. Mas isso é um assunto para uma outra ocasião, falar sobre estresse espiritual. E quem vive um estresse espiritual é porque está com dificuldade de exercitar a assertividade. Porque a assertividade, então, quem tem ideia do que é assertividade? Vocês já falaram isso tantas vezes, né? O que é isso? Que ideia que vocês têm? É um exemplo fantástico. Saber dizer sim, saber dizer não, né? É fácil. Não é? Vocês sabem dizer sim, sabem dizer não quando é preciso? Que beleza! Que beleza! Tem muita gente que tem bastante dificuldade em dizer sim e em dizer não. Aliás, a gente podia até fazer um exercíciozinho, que é bem legal, para ver o que é mais fácil para ti, né? Se é o sim ou se é o não. Então, eu espero que esse tempo que a gente vai passar junto conversando sobre esse tema possa ser um tempo onde você vai se conhecer um pouco melhor também, né? Além dessa ideia, saber dizer sim e saber dizer não, o que mais que você imagina que seja assertividade? Tem mais um? Poder desenvolver a vida dentro de um propósito para o qual você foi criado. Vocês acham que a gente foi criado por um propósito específico? Que propósito seria esse? E o que significa isso, esse louvor e glória de Deus? Como é que a gente vai saber isso, gente? É complicado, né? Às vezes a gente costuma repetir algumas coisas e a gente, na prática, vai na prática e tá, mas qual é o sentido disso? O que significa isso para mim? Para ti? Eu, particularmente, vou dar a minha opinião, né? Eu penso assim que esse viver para a glória, então o Deus que nos criou e a assertividade é aquilo que viver aquilo para o qual o propósito para o qual fomos criados. Eu penso assim que nós fomos criados com uma potencialidade, todos nós, né? E Deus, o Criador, né? Ele nos criou para vivermos plenamente esse nosso potencial. Para mim, isso é que é viver, para a glória de Deus, é viver a nossa potencialidade. Não tem um plano traçadinho onde você vai ter que se encaixar, não. Isso não está escrito antecipadamente no sentido assim de dizer você vai casar com fulano de tal, você vai ter tantos filhos, você vai ter essa profissão. Não tem isso não, gente. Eu sei que tem muita gente que diz isso. Eu já escutei pastores dizendo isso. Isso é um equívoco. Deus deu um potencial para cada um. Nós temos uma potencialidade aí que nós fomos criados. E qual é a maior alegria do Criador? Qual é a maior alegria? É que essa criatura viva plenamente esse potencial. Lembram da história dos 10 talentos? Quando Deus deu 10 talentos para um, 5 para outro, 2 para outro e 1 para outro, né? E aquele que recebeu um pouco disse assim, eu não desenvolvi o talento porque era pouca coisa mesmo e tal. E Deus ficou feliz com aquilo? Não ficou, né? Então a ideia é você desenvolver o seu potencial, aquilo que Deus criou você.
a sua potencialidade. E para você viver isso, você tem que se conhecer. Se conhecer, só que esse conhecimento de ti não é de algo que você já nasceu com aquilo. Não. Aquilo que você é, na verdade, é sempre um sendo. Você não nasceu daquele jeito. Não, ninguém nasceu de um determinado jeito. Você tem as suas características biológicas, mas você tem as suas experiências e é a partir das suas características biológicas e das experiências que você tem na família, na igreja, na escola, com os amigos, com a sociedade, é que você vai se constituindo como pessoa, sabe? É assim que você vai sendo o que você é. E isso é muito legal, porque significa assim que nós nunca estamos prontos. Ou seja, ser assertivo, todo mundo pode aprender a ser. Assertividade se aprende, assertividade se treina, né? E não é só saber dizer sim ou não. É mais do que isso, porque tem outras coisas também, né? Assertividade é você ser capaz de ir defendendo os seus próprios direitos, desenvolver sua potencialidade na sua plenitude, mas ao mesmo tempo, ajudar o outro a desenvolver a sua potencialidade também. Porque essa coisa que às vezes você costuma escutar assim, precisa cuidar de si primeiro para depois cuidar do outro, esquece isso. Porque isso nunca vai acontecer se você se concentrar só em ti primeiro. Aí dizendo assim, você precisa se amar primeiro para depois amar o outro. Mentira. Você vai ficar egoísta mesmo e só vai pensar em ti. Então, na verdade, é cuidar de si e cuidar do outro em simultaneidade. Simultaneamente, cuidar de você e cuidar do outro. E ser assertivo ajuda você a fazer isso. Porque daí você vai estar cuidando dos seus direitos, mas também está ajudando o outro a ter os seus direitos preservados também. Entenderam? Então, isso que é legal na assertividade, porque não é a defesa só do seu direito, mas é a defesa do direito do outro também, simultaneamente. Então, você está cuidando de si e cuidando do outro. Então, desenvolver o seu potencial, isso é muito importante, né? E isso vai acontecendo a partir das experiências que você vai tendo desde quando nasceu, desde que nasceu. Né? A igreja é um local bem interessante para se ter experiências e para você ir se fazendo como pessoa. E tem muitos conflitos na igreja. A igreja não é um local de todo saudável. Tem muita doença também. Mas é justamente por isso que você vem para cá. Só que, às vezes, acontece de, nesse local, ajudar a promover mais doença. Eu espero que não seja o caso dessa igreja. Espero que seja um local que promova a saúde. Né? E se a gente aprender assertividade, a exercer assertividade, isso nos ajuda nos relacionamentos na igreja também. Ajuda a promover saúde na igreja. Ajuda a promover saúde no trabalho. Ajuda a promover a saúde na família, nas relações todas. Por isso que é legal aprender sobre assertividade. E aí você vai se descobrindo como pessoa, mas não só descobrindo o que você é, mas aquilo que você gostaria de ser, aquilo que você quer mudar também. E eu acho legal, com essa ideia assim, que você não nasce pronto, é que você sempre está se modificando. Então, quando você aprende algumas técnicas, você tem a chance de mudar, de intervir no seu modo de perceber as coisas, no seu modo de sentir, no seu modo de se comportar. Né? Então, como eu estava falando para vocês, essa semana, eu tive uma semana tão difícil. Eu acho que é justamente por isso, né? Eu ia falar sobre assertividade, eu tinha que ser assertiva, né? Porque, afinal de contas, e às vezes acontece bem isso, né? Às vezes eu penso assim, Meire, respira fundo e faça o que você ensina para os teus pacientes. Às vezes eu tenho que dizer isso para mim também, porque a gente não pode dizer para os outros, ajudar os outros, né, a mudarem de atitude, de comportamento, e você mesma ficar só repetindo uma coisa que não ajuda muito. Né? E aí eu tive que respirar fundo e exercer a assertividade. É muito fácil a gente só reagir.
As pessoas fazem coisas que a gente não gosta muito, que a gente fica triste, que a gente não acha legal, e aí você reage àquilo que o outro fez. Quando você faz isso, aí, Dilma, eu acho que ali você não está não está sendo fiel ao propósito para o que você foi criado, que é desenvolver o seu próprio potencial. Porque você está reagindo a algo que o outro fez. Quando você está reagindo a algo que o outro fez, quem é que está no poder? Quem? Quando você está reagindo a algo que o outro fez, quem está no poder? Tu? Será? Se eu estou reagindo a uma ação do outro, não, é o outro. Quando você reage a algo que o outro faz, quem está no poder é o outro. E não é você que está no poder. Porque você só está reagindo. É importante que para você desenvolver seu próprio potencial, você tem que agir. Mesmo que seja uma reação ao outro, mas aí você precisa pensar numa reação ativa. Reação ativa. E não simplesmente uma reação reativa, só reagindo. Que aí, dependendo do que o fora, acontece nesse fora, aí isso vai mudar o teu humor. Você vai ficar triste ou feliz ou com raiva, dependendo do que acontece nesse fora, no exterior, não é? Aí vai ser aquele barquinho que vai onde a onda te leva. Não, é você tomar a sua vida nas próprias mãos e ser mais ativa. E não simplesmente reativa. Isso é desenvolver o próprio potencial. E isso é glorificar a Deus. Né? Então, esse sim eu poderia dizer que é o plano de Deus para a sua vida. E não está escondido. E não está escondido. Você não tem que descobrir magicamente. E as coisas... a Janice estava falando da Bíblia, que a palavra de Deus... E o quinteto também cantou, a palavra de Deus é luz e tudo mais... Sim, tem muitos exemplos na Bíblia que não são assertivos. Não são exemplos de assertividade. Tem muita coisa na Bíblia que, dependendo de como você interpreta, vai te fazer muito mal. Por exemplo, se acontece alguma coisa para ti, você se entristece e você pensa, ai, Deus me abandonou. Deus está me punindo. Não é isso que a Bíblia diz. Isso é uma interpretação equivocada. E você pode entrar em conflitos espirituais por conta dessa ideia. Né? Os conflitos espirituais podem ser conflitos em relação a ideias que você tem de Deus, ou pode ser conflitos intrapessoais, de você pensar assim, por exemplo, Deus me abandonou, Deus está me punindo, isso é o mal que está acontecendo porque é uma força demoníaca aqui que está sobre mim. Isso é um conflito espiritual bem forte. Isso não é assertividade. E você pode ter conflitos também interpessoais ou mesmo institucionais dentro da igreja. Isso pode fazer você ter muitos conflitos espirituais. Mas vamos então à assertividade. Vou mostrar algumas lâminas para vocês e a gente também vai fazer alguns exercícios aqui. Tá bom? Então, nós vamos conversar sobre assertividade na prática. E eu pensei em trazer alguns exemplos que tem na Bíblia sobre assertividade. Coloquei ali os exemplos de Jesus e os exemplos de Paulo. Logo vocês vão pensar assim, Jesus foi assertivo. E Paulo, o que vocês acham? Nem sempre, né? Nem sempre. Tem exemplos assertivos e tem exemplos mais agressivos, né? Porque isso era bem o jeitão
necessitam dele até o encontro dele com Jesus, né? E por conta disso, eu gostaria de mostrar para vocês, né, que entre o estilo e assertividade, como eu disse para vocês antes, que é algo que a gente vai aprendendo, a gente treina a assertividade, né? A assertividade seria o caminho do meio entre um estilo passivo e um estilo agressivo. Aí está o estilo assertivo. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a experiência que nós tivemos, tá? Já vi que algumas pessoas disseram, interessante. Interessante por quê? O que tu achou de interessante aqui? Não, a gente acabou refletindo a dinâmica, né? Qual é o peso que nós colocamos no sim e no não, dependendo da situação, né? Do contexto em que, dependendo dos nossos princípios e valores, como é que nós lidamos com o sim e com o não. Mas isso tem um peso para nós, uma consequência. Enfim, a gente começou a refletir e foi bacana. O que eu achei interessante é uma coisa que a Dilma falou. Antes mesmo de começar a falar sim ou não, eu já estava preparada, tipo, armada. Tipo, nem tinha começado já, né? Então eu acho que muitas vezes a gente nem pensa em dizer o não e também não pensa muito na hora de dizer o sim. O que você está dizendo é que a gente quer que a nossa vontade prevaleça numa relação. Isso. Muito boa observação. É isso mesmo. Eu entendi que toda resposta que a gente tenha na vida tem uma resistência. Aham. Seja sim ou seja não, a gente vai ter uma resistência pela frente. Toda relação é uma relação de poder, né? Todas as relações são relações de poder. E aí o que acontece é que nós queremos fazer uma resistência, mas nós vamos encontrar resistência também. O que mais que vocês perceberam? Na relação de poder, você lida com a competitividade, né? Também com essa questão, né? A resistência está presente, Sim, são mas duas forças. justamente elas estão de formas opostas, né? Uma dizendo sim, a outra dizendo não. Vocês acharam que era sempre igual? Não era, né? Ela achou que para o não, ela fica mais potente. Isso. Mas tem alguém aqui que pode não ter achado assim. Eu acho que no não a gente põe tudo. Para ti. Para ti foi. Sim. Mas para várias aqui foi no sim. Né? Para várias outras foi no sim. Então é importante lembrar assim, pode ser que o meu jeito seja esse. Pode ser que para mim o não seja mais fácil. Por isso que eu quis fazer essa dinâmica, justamente para você se dar conta de você mesma. Tá? O que acaba sendo mais fácil para ti? É dizer sim ou dizer não? Ou não importa? Depende da composição. O que mais que vocês perceberam? Bom, eu fui com 3 parceiras. Aham. 2, a gente empatou, né? Não foi nem sim, nem não. Mas a primeira, ela já disse sim. No sim, ela conseguiu. Quando ela foi fazer o não, ela disse assim, eu tenho dificuldade de dizer não. E daí ela perdeu. E daí ela mesma disse para mim, tá vendo como eu tenho dificuldade? No sim, ela conseguiu. Quando foi o não, ela não conseguiu, né? Então, assim, mas antes ela já tinha dito, olha, eu tenho dificuldade no não. Talvez ela já tenha ido preparada para perder. Ela já se colocou antes, né? Pode ser isso também, né? E não só admitindo isso, ela te deu mais poder, né? Porque quando ela falou isso, você já se sentiu mais poderosa sobre ela. Também tem isso. O que mais que vocês perceberam? Olha, perceber, não. Mas eu gostaria, assim, num contexto geral, o sim e o não, quem dos dois poderia ter errado? É quem perdeu ou quem ganhou? Às vezes, o que ganhou, o que seja o mais forte, ele esteja errado. Eu não sei o que... No Porque final, ali não tinha um sim de quê, nem um não de quê. Era só para vocês se perceberem como é que se posicionam, como é que reagem nesse sim e nesse não. Então não tinha juízo de valor. Não, né? Não.
Mas isso que essa observação tua é importante no sentido assim de que os nossos sims e os nossos nãos, eles não são dados já de antemão. O sim é bom, o não não é isso. Depende do contexto. Essa é uma observação bem importante, sim. O que mais? Depende também da composição, vocês não acham? Dependendo da composição, ou você se sente mais potente sobre o outro, às vezes a pessoa meio tímida, você já se sente mais poderosa, né? Ou, dependendo, pode ser que seja uma força parelha. E em uma ou outra situação, o não pode ser mais fácil, pode ser mais difícil, depende. Então, assim, olha, aquilo que você é, lembrem que eu disse assim, nós somos sempre um sendo. Na verdade, aquilo que você é não é uma coisa assim tão determinada a priori, não. Depende também da composição, depende do contexto, então depende daquela situação que você está vivendo. Você pode agir ou reagir de tal ou qual maneira. Esse foi só um exercício para você se perceber um pouquinho, né? Espero que tenha te ajudado de algum modo, tá? Então, vamos ver agora sobre o estilo passivo e o estilo agressivo. Dentro da assertividade, né, como eu disse para vocês, a assertividade seria a coluna do meio. Porque não é legal você ser passiva, e nem é legal você ser agressiva. Né? Não é. Você pode até ganhar muitas lutas, mas não necessariamente você vai estar fazendo bem para ti e para os outros. Bom, o estilo passivo de pessoas. Então, agora vamos falar em estilos de pessoas. Tá? O estilo passivo, em geral, é fácil de identificar. Né? A pessoa passiva, ela tem dificuldade para tomar decisões. Pode ser que você vá se identificando aí, né? Ela é pouco expressiva nos sentimentos positivos de ternura ou de carinho, mas ela também tem dificuldade de externar os sentimentos negativos também, de aborrecimento, de raiva. Tem pessoas que, às vezes, você não sabe nem o que ela está sentindo, né? Você tem dificuldade de perceber. E tem pessoas que acham que é pecado sentir raiva. É muito comum a gente encontrar isso na igreja. Né? Na verdade, a raiva é um sentimento, uma emoção bem básica do ser humano. Dizem alguns neurocientistas que nós nascemos com raiva, porque nós estávamos num ambiente gostosinho, confortável, e lá pelas tantas esse ambiente não está bom mais, tanto é que a criança nasce. E ela nasce fazendo muito esforço, com sofrimento, não é fácil. E elas já dizem, os neurocientistas, que elas já nascem com raiva. Que é porque é aquela raiva que faz ela dar um jeito na situação. Ou seja, a raiva por si só, ela não é ruim nem boa, ela é humana. E ela faz você tomar determinadas atitudes, não é verdade? Quantas vezes você toma uma atitude justamente porque você está com raiva? Então, a raiva em si, ela não é uma coisa ruim. O modo como você reage a essa raiva é que pode trazer consequências ruins ou consequências mais criativas, positivas, afirmativas. É o modo como você lida com a raiva. E a assertividade nos ajuda a lidar com a raiva também. Tem algumas técnicas que nos ajudam a lidar com a raiva. Vocês já viram um adulto em crise de raiva? É horrível. Um adulto com uma crise de raiva é muito feio. Parece uma criança. Uma criança que... Sabe as crianças quando fazem birra? Que se jogam no chão e... a gente não fica com raiva também? A raiva contagia. A raiva contagia. Né? E a tendência nossa é de agir com raiva também. Isso não é assertividade. Né? É difícil ser assertivo quando o outro não está sendo assertivo.
E é difícil manter a atitude assertiva quando a gente tentou uma vez e o outro não é porque você foi assertivo que o outro respondeu assertivamente também. E aí você se manter na assertividade é difícil, é um desafio. Por isso que eu digo para vocês que é algo que pode ser aprendido. Você não nasceu sabendo. Em geral, seus pais não te ensinaram. Na escola você não aprende. Você vai aprendendo, às vezes, por intuição. Mas se, numa oportunidade como essa, alguém te ajuda com técnicas, melhor. Assim, você não precisa bater a cabeça tentando fazer as coisas intuitivamente. Você pode ir colocando em prática, aprendendo. Mas é um exercício. Você não vai sair daqui, agora eu me tornei uma pessoa assertiva. Eu também preciso treinar isso na minha vida diariamente. Nem sempre sou. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês, que quando a gente é assertivo, você se sente muito melhor. Você fica bem contigo, você fica bem com o outro, você tem mais saúde emocional, psíquica, espiritual, e você promove saúde nos outros também. Por isso que é legal você procurar assertividade, mas isso demanda. Isso demanda um treinamento, demanda mesmo, não é fácil. Mas não desista não, você pode, sabe? A gente vai aprendendo. O estilo passivo, então, que não é o assertivo, é aquela pessoa, então, que tem dificuldade de tomar decisões, é pouco expressiva, ela morre de medo de desagradar os outros, por isso que ela, às vezes, diz mais sim do que não, porque ela teme desagradar os outros. Ela evita recusar pedidos, por isso que logo quando se fala em assertividade, muita gente pensa, não, é saber dizer sim ou não, porque aprender dizer sim ou não é uma habilidade mesmo, que você vai treinar, né? E se você tiver um estilo passivo, vai ser mais difícil para você adquirir essa habilidade, mas é uma habilidade que pode ser adquirida, né? Ela tende a guardar suas opiniões para si própria, ela tem medo de dizer para os outros o que ela pensa de verdade, né? Porque ela sempre está querendo agradar os outros. O problema também com essa história de querer agradar os outros, né, é que onde é que fica a energia da pessoa? Ela sempre está pensando, o que vai agradar o meu marido, o que vai agradar meus filhos, o que vai agradar meu chefe. Onde é que ela põe a energia dela? No outro, e não no próprio potencial. Quais as habilidades que ela tem? Então, o que ela vai desenvolver? Não, porque a energia dela está em querer ver, o que eu posso fazer para agradar o marido? O que eu posso fazer para agradar meus filhos? Não, o que eu posso fazer para agradar os meus alunos ou meu chefe? Sei lá o que, né? E aí ela fica tentando descobrir. A energia dela toda fica minada para isso. Sabe também o que pode acontecer? É legal a gente ter alguém que faça coisas bacanas para nós, mas nem sempre aquela pessoa vai acertar, não é? Nem sempre tu sabes o que vai agradar o outro, não. Só que a pessoa que faz, tudo que ela faz é para agradar o outro, o que vai acontecer é que ela não vai acertar sempre, pelo contrário, é mais fácil ela errar, e até por causa da ansiedade que isso envolve, né? E se ela vai se reconhecer como pessoa se ela tiver o reconhecimento do outro, porque ela fez para o outro. E aí aquele reconhecimento não vem. O que aconteceu com essa pessoa? Está morta. Está morta. Porque ela se sente um nada. Eu me lembro de uma paciente que eu tive que o marido a traiu. E ela veio para fazer terapia por conta dessa questão. E aí ela disse assim, eu deixei de fazer várias coisas, porque o meu esposo estava fazendo doutorado e eu quis apoiá-lo naquele momento, deixei de fazer, deixei a minha profissão de lado, deixei uma porção de coisas de lado para apoiar ele. E sabe o que foi que ele me disse?
Vocês imaginam o que ele disse para ela quando ela disse assim: eu deixei isso, eu deixei aquilo outro por ti, e agora é isso que você está me dando em troca? Sabe o que ele disse para ela? Eu nunca te pedi isso. Vocês podem imaginar o sentimento dessa mulher? Ele virar para ela e dizer: eu nunca te pedi isso. Nossa, é sofrido isso, não é brincadeira. Mas ele não tinha pedido mesmo. Né? Então, o problema quando você fica tentando agradar o outro, não estou dizendo que você tem que olhar só para o teu interesse, só para aquilo que você quer. Não, são duas coisas bem, assim, diametralmente opostas. Não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né? Mas quando a tua energia está voltada para agradar o outro, você não vai conseguir fazer isso 100% do tempo. Aliás, se você conseguir 50%, eu vou dizer que você conseguiu muito. Sabe? Coloca a energia para desenvolver o seu potencial. E o seu potencial tem a ver também com o outro, não é uma coisa egoísta. Sabe? Mas não fica tentando descobrir o que vai agradar o outro, não, porque senão vai conseguir. E em relação a reconhecimento, eu quero aproveitar aqui e já dizer uma coisa também que eu penso que é bem importante. Estou falando aqui da pessoa que faz para o reconhecimento do outro, né? E esse reconhecimento não vem. Mas eu também gostaria de dizer o seguinte: o reconhecimento é uma coisa bem importante, viu, pessoal? Não é legal quando alguém diz: puxa, foi super bonito o que você fez esse ano com as mulheres aqui, você se engajou, foi tão legal o que você fez, eu fiquei muito feliz. Ou então, puxa, aquilo que você fez por mim ali me ajudou tanto naquele momento, não é legal isso? Ou então o filho tirou uma boa nota na prova e a mãe, o pai diz assim: poxa, filho, estou orgulhosa de ti, sabe? Você não tirou 10, mas você foi muito bem. Puxa, você tirou essa nota, foi legal. Não é só quando tirar 10, né? O reconhecimento é muito importante. Sabe por quê? Porque quando a pessoa reconhece o outro naquilo que ela fez bem, ela está dando um retorno sobre o que ela é, a imagem que ela tem, né? o que a outra pessoa está passando. Em termos assim de imagem, em termos assim do que ela é como pessoa. Se o reconhecimento demora demais para vir ou nunca vem, e aí eu digo, na relação entre marido e mulher, na relação entre pais, mães e filhos, na relação interpessoal de amigos, sabe o que acontece? A gente começa a ficar em dúvida do nosso próprio valor, se o reconhecimento nunca vem. Não é verdade? Mesmo que você saiba assim, que você faz coisas legais, que você faz coisas boas, que você é uma pessoa bacana, mas se reconhecimento nunca vier, se esses reconhecimentos nunca vêm, você começa a ficar em dúvida a respeito do seu próprio valor. Por isso que é bem importante você sempre fazer o reconhecimento para o outro, sabe? E às vezes a pessoa até morre e você pensa assim: puxa, eu nunca falei para o fulano o quanto eu admirava ela naquilo. E aí já era, já foi. Você nunca disse para o teu filho, para a tua filha, uma coisa bacana. Ele nem sabe, ela nem sabe que você pensa isso dela, ou dele, ou para o teu marido, ou para a tua colega de igreja, ou de trabalho, sabe? E quando nos faz tão bem, não faz bem quando a gente recebe um elogio? Quando eu estou falando de elogio, eu prefiro a palavra reconhecimento do que elogio. Porque esse reconhecimento é aquilo que é sincero, né? É algo que você admira no outro. Não é gostoso quando a gente recebe isso? E isso deveria estar sempre presente na nossa vida, sabe? Da gente poder dizer isso para os outros. Porque isso você vai estar ajudando o outro a ser melhor. E você recebe isso de volta, é incrível isso. Mas não que você vá fazer isso para receber alguma coisa de volta, porque se não receber, você vai morrer também, né? Você vai se sentir morto. Mas é importante você fazer o reconhecimento para o outro, um reconhecimento verdadeiro, porque ele é ou ela é daquele jeito mesmo. Pensa agora numa pessoa que está aqui. Pensa em alguma coisa que você admira nessa pessoa. E você nunca falou. Isso é tão óbvio para ti, mas você nunca falou isso para essa pessoa.
vira para essa pessoa agora, não importa se você tem que ir lá atrás ou de lá atrás vir aqui para frente, mas procura alguém aqui e faça um reconhecimento agora para essa pessoa. Agora, bem rapidinho. E aí, pessoal? Você escutou alguma coisa legal para ti? Eu queria aproveitar e fazer um reconhecimento público da amizade que eu tenho pela Vale e da admiração que eu tenho pela Vale. A Vale é uma pessoa leal. Lealdade é uma palavra que caracteriza a Vale. E, a despeito do tempo que às vezes a gente fica longe, às vezes até sem contato, mas quando a gente se encontra ou fala um oi, é como se aquele tempo de ausência não tivesse passado, né, Vale? Isso é lealdade, né? E esse é o meu reconhecimento para a Vale, essa característica que eu admiro muito nela. Eu garanto que você gostou de ter recebido algum reconhecimento hoje, não foi bom? Vê como isso faz bem para a gente? Hã? Foi bom, né? Quando chegar em casa, faça um reconhecimento para o teu marido, ou para o teu filho, para a tua nora, ou para a tua sogra, ou para a tua amiga. Mas não deixa de fazer um reconhecimento hoje para alguém. Isso faz bem. Isso é uma das técnicas de assertividade. Ajudar o outro a se sentir mais valorizado, né? Bom, ainda o estilo passivo. O modo de falar geral é suave, o volume baixo, a pessoa tem pausas e interrupções prolongadas. Quando ela está num momento assim, muito estressante, ela fica meio gaga, ela tem dificuldade de encontrar as palavras, porque ela está estressada demais. Isso é bem característico da pessoa do estilo passivo. E isso vai aparecer também no modo... nas expressões faciais, gestuais, isso tudo vai aparecer. O estilo passivo, por exemplo... A pessoa ela tende a evitar o contato com o outro. É aquela pessoa que você olha e pensa assim, que ela é meio tímida. E, às vezes, tímida em excesso, ela tem dificuldade de ter um contato direto, um contato visual direto. Ela não olha no teu olho, ela está mais de cabeça baixa e tal. Você consegue perceber esse estilo passivo porque ela evita, tanto quanto possível, qualquer tipo de conflito interpessoal. Vocês já perceberam aquela pessoa que morre para não ter conflito com alguém? Vocês já encontraram pessoas assim? Eu já encontrei várias. Ela acaba, em geral, ela vai ter alguns problemas bem típicos de saúde, do tipo úlcera, gastrite nervosa. Não estou dizendo que quem tem esse tipo de doença é porque é um estilo passivo. Vamos colocar as coisas aqui bem as claras. Mas, em geral, as pessoas que têm o estilo passivo, ela vai ter tendência a desenvolver esse tipo de doença, né? Porque ela vai ter dificuldade de elaborar as coisas. É como se ficasse um bolo azedo no estômago, mas ela não quer ter conflito com ninguém. Então, ela prefere engolir. E eu costumo dizer que raiva guardada é raiva alimentada. A raiva guardada, essa raiva alimentada, não se iluda que ela vai aparecer. Ela não fica lá guardadinha, ela não fica escondida. E quando ela aparecer, ela vai vir para fora de um jeito desproporcional, na hora errada e do jeito errado. Vocês já ouviram falar assim, fulano é muito legal, só que quando estoura, já ouviram, né? Ou então, foi a gota d'água. Aí a última gota caiu, aquele copo estava cheio. Ou seja, ela estava guardando raiva e mais raiva ali, e aí quando veio a última, mais uma coisinha, uma gota é um negócio tão minúsculo, né? Por que diz assim, foi a gota d'água que fez tudo aquilo? Porque naquela gota, o copo já estava bem cheinho. E aí, quando esparrama, o que acontece? Quando põe aquela última gotinha, o que acontece? Aquele copo, ele extravasa e aquela água vai molhando tudo em roda. Então, aquela raiva que estava lá dentro, quando ela vem para fora por uma coisinha de nada,
ela não prejudica só aquela pessoa que foi, digamos assim, o estopim daquela gotinha. Vai em roda, no ambiente, o ambiente vai ser bastante prejudicado em função daquela reação desproporcional, que as pessoas vão pensar assim, o que deu com aquele fulano? Vocês não já escutaram assim, surtou, né? Não é só psicólogo que usa essa expressão, as pessoas já começam a dizer isso porque percebem assim, que é uma coisa desproporcional. E é desproporcional por quê? Ela estava guardando. Então, por isso que é importante você elaborar a sua raiva. Então, não é ser passivo. O estilo passivo, você vai ter dificuldade de expressar a sua raiva e você vai ficar guardando. Só que raiva guardada é raiva alimentada. E o estilo agressivo também não é legal. Não é porque você ficou com raiva que você vai sair batendo em todo mundo. Né? Não é porque você quer alguma coisa do seu jeito que você vai ficar com raiva quando alguma coisa não acontece do modo como você gostaria, e aí você sai dando tabefe em todo mundo, ou sendo deselegante, deseducado, agressivo com todo mundo. Né? Mas o estilo passivo, então, como eu estava dizendo, é aquela pessoa então, que ela vai ficar guardando as coisas para ela. Ela vai sempre preferir ceder, mesmo quando ela tem certeza que está certa nas suas opiniões. Ela sempre está tentando apaziguar o outro, né? E acalmar o outro. Às vezes é até legal ter algumas pessoas assim, mas certamente essa pessoa sofre muito também. E outras pessoas se aproveitam dela. Fulano nunca consegue dizer não. E aí todo mundo vai pedindo. Aí os abusadores se aproveitam. Porque assim como tem aquelas pessoas que têm dificuldade de dizer não, tem aquelas pessoas que não têm a menor noção do limite do outro. Tem pessoas que se aproveitam disso, sim. Garanto que vocês já se depararam com gente desse jeito. Né? Com pessoas que não têm noção do que estão querendo, do que estão pedindo para ti. Só que, como você sabe, como a gente sabe que a gente vai encontrar pessoas assim, não espere que é o outro que vai dizer qual é o teu limite. Teu limite, quem diz é você. Não é o outro. Não espere que o outro... mas por que o outro nem considerou isso? Por que o outro veio me pedir isso e eu não consigo dizer não? É você que tem que aprender. É você que tem que dizer o seu limite. Não espere que o outro vai dizer isso, não. Né? Tem gente sem noção. E é quando, às vezes, aquela história assim de perguntar não ofende. Tem horas que ofende, sim. Tem horas que ofende. Só que aí é você que tem que dizer isso. Porque você vai encontrar pessoas sem noção. E aí você vai dizer por que você não está atendendo aquele pedido, aquela solicitação da pessoa. E nem sempre você tem que se justificar um monte, sabe? Isso é uma coisa importante dentro da assertividade também. Eu estava falando para a Patrícia hoje, né, Patrícia? Né? E para a Vale, né? Às vezes você é convidado e você para alguma coisa e você não quer ir, ou a pessoa pede para você fazer uma coisa na igreja e, por N razões, você ou não quer fazer aquilo, ou você não pode, não gostaria. E, às vezes, as pessoas acham que, porque é para a igreja, tem que fazer. Ou porque é no trabalho, tem que fazer. Não. Por que você teria que fazer aquilo? Você avalia. Tenho mesmo que fazer isso? Por que eu que tenho que fazer isso? É uma coisa que eu realmente posso fazer? Tenho condições? Se for, é claro que você vai avaliar e decidir, né? Mas se você decidir que é uma coisa que você não gostaria de fazer, você não gostaria de aceitar, simplesmente vai dizer que não. E você não tem que ficar se justificando. Porque quando você se justifica demais, às vezes tem algumas pessoas que preferem o caminho da mentira. E aí mentem. E o negócio complica de um jeito quando você mente, sabe? E quando a pessoa, então, pergunta para você por que você não vai fazer isso, e você fica sem graça,
porque quer dar uma justificativa plausível, e aí você mente e a pessoa tenta solucionar o problema para ti. O negócio aumenta, né? O problema aumenta, porque daí ela vai te dar soluções. Ah, mas e se você pedir para o fulano ficar com teu filho, então daí tu pode ir, sabe? Então, assim, não minta. E você não tem que ficar dizendo por que você não está aceitando determinada coisa ou não. Você pode dizer que você não pode, e você não pode mesmo, por N razões, e você pode dizer, nesse momento eu não posso aceitar isso. Pode ser que você tenha outros compromissos, e pode ser que esses compromissos sejam contigo mesmo. Isso é menos importante do que se fosse com uma outra pessoa? Talvez houvesse flexibilidade, sim. Mas pode ser que esse compromisso contigo mesma seja tão importante quanto se fosse um compromisso com outra pessoa. Então, você pode dizer, sim, é legítimo você dizer, não, eu não posso porque eu já tenho um compromisso, ou então, simplesmente, eu não posso fazer isso. Nesse momento, não posso. Bom, como é que a pessoa passiva, o estilo passivo é percebida pelos demais? Eu acho que isso está bem óbvio, né? Ela é tímida, vista como tímida, submissa, fraca, tem pouca confiança em si mesma e dá a impressão de ser facilmente manipulada. Por que algumas pessoas têm esse estilo passivo? Às vezes são traços culturais, às vezes é a forma de educação e às vezes é até mesmo em função de ideais religiosos. Do tipo assim, o cristão tem que ser legal sempre. O cristão tem que ser bom para todos, tem que amar o próximo e coisas assim. E, às vezes, em nome desse tipo de valor religioso ou ideal religioso, você faz algumas coisas que não são boas nem para ti nem para o outro, mas porque você imagina que o ideal é esse, como cristão você teria que fazer isso. Não teria que fazer isso só porque você é cristão, porque você vai encontrar as pessoas aproveitadoras. E se aproveitam disso também porque sabem que você pensa isso, que porque você é cristão, então você tem que ser uma pessoa legal e tal. Né? Às vezes as pessoas confundem ideais religiosos, né? Confundem passividade com humildade, servidão com amor, aceitação ingênua com tolerância e fraqueza com perdão. Né? Então, é preciso fazer essa diferenciação. Às vezes, a pessoa é passiva, mas ela é mais passiva, por exemplo, no aspecto profissional. Às vezes, em casa, ela chega a ser até agressiva. Então, o estilo passivo não necessariamente é passivo em todos os ambientes. Às vezes, uma pessoa é super passiva na igreja e em casa não tem nada de passivo. Ou, às vezes, o contrário. Né? Então, quando estou falando assim, de estilo passivo, às vezes é em todas as dimensões, ou em todos os outros aspectos da vida, mas não necessariamente. Né? Quais foram os ensinos de Jesus sobre o estilo passivo? Quando Jesus deixou de ser assertivo, ele fez conscientemente em função da exigência da situação. O agir de Jesus nunca foi desprovido de energia, ou fraco, ou submisso. Por exemplo, quando chega aqueles soldados e Pedro ele tem uma reação agressiva, o que ele faz? Ele corta a orelha do soldado. E Jesus, naquele momento, ele diz, ele cura a orelha do soldado, né? Naquele momento, ele não está sendo agressivo. Em outro momento, muito pelo contrário, algumas pessoas poderiam dizer, ele foi muito passivo, indo ser preso, se deixando ser preso. Não, ele não foi passivo. Ele foi assertivo porque naquele momento era isso que a situação pedia. Né? Era o melhor a fazer. E assertividade é isso. É você escolher a melhor opção para aquele momento, a melhor atitude, o melhor comportamento. Não ser nem passivo e nem agressivo. Né? Jesus teve um outro momento, a gente poderia pensar assim, ele foi bem agressivo. Vocês se lembram de uma situação assim?
No templo, quando estavam os vendilhões dentro do templo, vendendo coisas, Jesus ele derrubou as mesas, jogou tudo, fez o maior auê lá dentro e xingou aquelas pessoas. Ele xingou, né? Então a gente poderia pensar assim, então ele foi bem agressivo. Ele falou a verdade que aquelas pessoas precisavam ouvir e foi naquele momento certo e com a energia necessária.